Pessoal, o assunto mais comentado do dia. Tá tomando conta de todas as mídias, né? De todos os meios de comunicação. É o que mais se fala neste momento é sobre essa ação da Band News. E aí, quando eu li o título, eu fui induzido a erro, porque eu imaginei que era outra coisa. E depois, quando você lê, você acaba se assustando. Urgente. A Polícia Federal realiza operação para apurar fraudes contra o sistema de vacinação do Ministério da Saúde. Tá, quando eu li essa matéria, eu pensei, nossa, será que enfim a Polícia Federal vai atrás dos governadores que tiveram escândalos de fraude durante a vacinação da Covid? Milhões e milhões de reais desviados pelos governadores e a Polícia Federal até agora não indiciou ninguém. E eu imaginei, ora, vão investigar e apurar fraudes contra o sistema de vacinação. Eu imaginei que era o caso dos respiradores, mas não é não. É o cartão de vacina do Bolsonaro que está incomodando a Polícia Federal. A Polícia Federal realizou nessa quinta-feira a segunda fase da Operação Venire, que apura a existência de associação criminosa responsável por crime de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema de informação do Programa Nacional de Imunizantes e da Rede Nacional de Dados da Saúde, ambos do Ministério da Saúde. Na atual fase, são cumpridos mandados de busca e apreensão emitidos pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República, contra agentes públicos vinculados ao município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que seriam responsáveis por viabilizar a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 naqueles sistemas. A ação tem como objetivo ainda buscar a identificação de novos beneficiários do esquema fraudulento. Ao todo, estão cumpridos 2 mandados nas cidades do Rio de Janeiro e Duque de Caxias. Enfim, querem descobrir se o Bolsonaro se vacinou ou não e quem estava fraudando. Também não foi indiciado até agora para descobrir quem é que usou o e-mail luladasilva@gmail.com para fazer a alteração dos dados do Bolsonaro em São Paulo também, sendo que o Bolsonaro nem lá estava, tá? Isso aí também não foi averiguado, a Polícia Federal não foi atrás. Eles querem saber agora se o Bolsonaro mentiu, né? Se vacinou e disse que não vacinou. Então, esse é o grande ponto. Mas a verdade é que o indiciamento são 2. São 2 indiciamentos, tá? Matéria do Itatiaia Oficial, sempre citando a fonte para vocês. A Polícia Federal indiciou o Bolsonaro por lavagem de dinheiro e associação criminosa para fraudar cartões, tá? Então, isso aí a gente até conversou com vocês sobre a questão das joias, né? Eu já expus em outros editoriais qual que é o ponto sobre as joias, em que se fundamenta a denúncia, qual é a base da defesa, isso aí a gente falou no último editorial, se você quiser, você assiste lá. Na minha opinião, tá? Sincera, esse indiciamento veio muito a calhar nesse momento. Eu tenho uma visão de que é uma verdadeira cortina de fumaça. Todos os jornais pararam de falar dos cortes que o Lula está fazendo nos pobres. No pessoal do BPC e do Bolsa Família, que vai cortar tudo em cima deles, né? Vai fazer um pente fino que vai limpar. Inclusive, o próprio Bolsonaro questionou isso aqui, ó. Bolsonaro, após cortes, o pobre não vai comer sequer pescoço de frango. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou nessa quinta-feira o corte de 25,9 bilhões em despesas obrigatórias anunciadas pelo governo Lula na noite de quarta. Ao compartilhar a matéria do Metrópolis em suas redes sociais, o ex-presidente disse que, sem Bolsa Família e sem BPC, que é o benefício de prestação continuada, o pobre não vai comer sequer pescoço de frango ou nem abóbora. Também não vai comer nem abóbora. E além disso, tem o caso das mortes da dengue, né, que só nesses 6 meses já superou os 7 anos, os últimos 7 anos de pessoas mortas. Isso porque ainda tem um monte de morte declarada que, sabe, tá em investigação ainda, e o próprio governo tá demorando fazer a investigação para confirmar se é realmente dengue ou não. E lembrando que o último ano foi do governo Lula, o recorde era do Lula no ano passado. Então, bateu o recorde do Lula no ano passado e os últimos 6 anos. Para vocês verem que absurdo. Também não estão falando da queimada e da alta do dólar. Isso aqui, esse indiciamento da PF ao Bolsonaro,
é para servir, sem sombra de dúvidas, como uma verdadeira cortina de fumaça. Também não estão falando que, enquanto o Lula vai tirar 29 bilhões do pessoal do BPC, do Bolsa Família, a Odebrecht está se beneficiando com um acordo de 50% e ela só pagou da sua dívida até agora com a Petrobras e a União 5%, ou seja, ela está se beneficiando muito, muito. Só o que ela está se beneficiando aí dava para ajudar a gente mais. Quem fez a publicação foi o Deltan Dallagnol, escreveu: no dia que o texto do projeto da reforma tributária é apresentada no Congresso, inclusive prevendo mais impostos para a picanha e a cerveja, a gente se depara com uma notícia dessas, né? Que só 5% daquela roubalheira toda do Odebrecht foi paga. E o Lula já deu 50% de desconto para o restante, bilhões que as empresas que foram consideradas corruptas não vão pagar, tá? E já estão aí a todo vapor tomando conta do governo novamente. É o Brasil, né? Vamos lá, pessoal, ó, vamos falar do Milei agora. Vai ter o evento do CEPAC, né? A partir de depois da manhã, sábado e domingo, Milei já confirmou que vai estar aqui no Brasil. Não quis papo com Lula, não vai estar com Lula, mas vai estar com Bolsonaro em Santa Catarina. Matéria do Globo: o governo argentino avisa o Itamaraty sobre a visita de Milei ao Brasil, sem o encontro com Lula. O Lula achou isso uma ofensa, né? Será a primeira visita do presidente argentino ao país, que irá para Santa Catarina, onde participará de um fórum de conservadores. Um de seus compromissos será um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, para deixar o Lula mais pistola da Silva ainda, o que o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, fez? Quer estar presente. Então vai ser o Milei se reunindo, também o governador de Santa Catarina quer estar ali do lado do Milei. Então, assim, podia até ter resolvido o problema, né? Para não causar uma confusão, o Milei podia ter falado: não, Lula, faz o seguinte, cola aqui na CEPAC, vem na CEPAC, participa do evento também, fala pro público da CEPAC que talvez eles querem te ouvir. Afinal, você não está dizendo agora que é defensor da família também? Vai lá, cola lá no público conservador para ver se você vai ser muito bem recebido lá. É fácil de resolver, né? Acaba o problema, acaba o joguinho de ciúme, é só o Lula aparecer do lado do Bolsonaro e do Milei lá na CEPAC. Já imaginou a cena? O que ia rolar? Coloca no comentário para mim saber. Mas vamos lá. Vamos falar do Nicolas Ferreira, presidente da Comissão de Educação. O Nicolas, ele está denunciando que a oposição está fazendo obstrução para o convite de uma ex-pesquisadora da USP, tá? E eu tô falando aqui da Michele Prado. Já vou explicar o caso para vocês. O deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, ele denunciou na quarta-feira que a Comissão de Comunicação tem obstruído a votação do seu requerimento para convidar a ex-pesquisadora da USP, a Michele Prado, que revelou uma suposta milícia digital no atual governo, para ir à Câmara prestar esclarecimentos. A Michele Prado, ela participava de um grupo de pesquisas criado pelo governo para monitorar o que as pessoas estavam falando sobre a tragédia do Rio Grande do Sul junto da USP, né? E aí ela denunciou que lá eles estavam manipulando totalmente as informações. Ela fez abertamente essa denúncia e disse que a Janja, a primeira-dama, ela tem uma verdadeira milícia digital para queimar reputações de opositores. E ela falou que está disposta a falar, ela que é de esquerda, ela, que é da USP, pesquisadora da USP, falou que achou um absurdo o que eles estão fazendo, que eles estão deturpando, inclusive, a própria liberdade de expressão e a democracia, e ela não concorda com isso. E agora ela foi alvo de retaliação, inclusive ameaças contra a vida dela aconteceram, contra a Michele Prado. E o Nicolas está tentando chamar ela até a comissão para que ela preste esclarecimento. Enfim, se eles não estão conseguindo nem convocar uma pessoa, cara, e ainda mais a CPI das milícias digitais que eles estão querendo fazer. Eles estão preparando aí para fazer uma CPI das milícias digitais. Não é possível que depois de tudo que a oposição galgou durante esse ano inteiro aí, eles não aprenderam como é que faz uma oposição séria com, além do mais, colocando aí também uma CPI e realmente colocar pressão em cima do governo. Mas vamos lá, vamos falar de judiciário agora. A matéria da Revista Oeste, que está dando o que falar, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele determinou a prisão de um homem envolvido no 8 de janeiro. Mas tem um detalhe, esse homem estava se recuperando
de uma cirurgia. Em recuperação de uma cirurgia, depois de fraturar o tornozelo, ou seja, com a perna quebrada, tá? A perna quebrada em recuperação. O ex-servidor, Márcio Rodrigues, de 44 anos, foi surpreendido por agentes da Polícia Federal em sua porta na manhã de 25 de abril, que chegaram para cumprir uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ordem de prisão. Conforme o mandato expedido pelo juiz do Supremo Tribunal Federal, Rodrigues descumpriu uma medida cautelar ao publicar um vídeo no X. Então, o crime, né, o risco que ele apresentou para a sociedade foi fazer uma postagem no X, no antigo Twitter. Na legenda da postagem que ele fez, o qual marcou o dono do X, o Elon Musk, né, o homem se identificou como um preso político e pediu ajuda contra a condenação de pessoas inocentes. Vocês entenderam? Ele faz uma publicação e fala, eu sou um preso político e assim, poderia haver ajuda contra a prisão de inocentes. Pois é, foi caracterizado como risco, né, do processo e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou voltar para a cadeia e mandou voltar para a cadeia mesmo com a perna quebrada, em recuperação cirúrgica ainda. É o que denuncia aqui a matéria da revista Oeste, tá bom? Pessoal, no último editorial eu citei para vocês, no penúltimo, né, um racha que tá tendo na direita. Eu citei o Malafaia, que atacou o Tarcísio de Freitas, que atacou a Tereza Cristina. Eu citei o Constantino e a Paula Marisa, que estavam numa briga com o Pavinato, e o Pavinato revidando. E eu falei que isso não é saudável nem um pouco, mas nem um tiquinho assim para a direita, né? Separar para conquistar é um dos princípios basilares da arte da guerra, e a esquerda sabe fazer isso muito bem, dividir as pessoas. Mas o interessante é que quando a gente fala aqui, a gente percebe que a gente não está sozinho nesse discurso. Tem muitas pessoas que pensam como a gente. O Von Serran, ele fez uma publicação que me chamou a atenção. Olha só, o professor Olavo de Carvalho, que hoje é um grande ícone da direita, ou foi um grande ícone da direita, já foi membro do Partido Comunista do Brasil, nos anos 60. Ele dividiu espaço com José Dirceu, com Rui Falcão. O Bolsonaro já admitiu ter votado no Lula em 2022. Chico Anísio, Nelson Rodrigues, Thomas Sowell e muitos outros já foram de esquerda no início. O que tem isso de estranho? Nada. As pessoas mudam, gente. As pessoas mudam. Não podemos julgar as pessoas pelo que optaram no começo de suas vidas. Escolhemos as pessoas pelo que apresentam hoje como verdade. Esse purismo radical, e a palavra perfeita que o Von Serran usou foi essa, purismo radical, que assola a direita, não faz parte do processo. É um atraso para as articulações e quase sempre ferra com tudo, tá? Ferra com tudo. E ele vai além. Parem de perseguir aliados. Tem muita gente ruim que precisa de crítica. Tem roupa suja para lavar? Vai lavar em casa. Ainda citou um versículo, né? Mateus 11, 25. E é isso, gente. Eu concordo em número, gênero e grau com essa situação. Essas briguinhas, essas rixas, né, entre aliados só fazem piorar a situação do Brasil. Só fazem fortalecer a esquerda, fortalecer o sistema como ele está. Então, assim, é complicado. É complicado, né, o que a gente está vendo através da direita hoje. Vamos lá. Vamos continuar com a matéria. Já que eu citei o Milei, vamos falar agora do Omar Aziz, né? O Omar Aziz, que ficou uma figura notória aí durante a CPI da Covid. E aí tá aqui a minha crítica também. Será que a esquerda é mais organizada e melhor do que a direita? Porque eles conseguiram fazer uma CPI da Covid e mostrou muita coisa. Não vai ter CPI da dengue, não? Esse governo, em 6 meses, já teve mais mortes do que os últimos 7 anos. Precisa de uma CPI. Mas enfim, um assunto aqui é o Omar Aziz. O Omar Aziz, ele defendeu o Lula contra o Milei e saiu atacando o Milei. E aí, a esquerda pode tudo, né? A esquerda pode falar as palavras que eles quiserem, que nunca vai se baixar o nível. Moleque, vagabundo e bandido. É o que o Omar Aziz chamou o Milei. O senador Omar Aziz, que é do Amazonas, atacou o presidente argentino Javier Milei, chamando-o de moleque, de vagabundo, de bandido.
A fala foi feita na quinta-feira, durante a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor na Casa Legislativa que o parlamentar preside. Pois é. É chato, né? Ataques nesse nível, né? Contra o presidente de um país aliado. Uma crítica como essa vinda de um senador. E aí a grande questão, e é uma crítica assim constante, né? Muito constante, é que o Lula, ele às vezes atua por procuração. Como assim? Às vezes aquilo que o Lula não quer falar, ele delega a seus aliados para que eles venham e disparem isso. A própria Gleisi Hoffmann, entre outros, estão delegando e disparando isso aí, né? Contra os opositores. Então, aquilo que o Lula não pode falar, como por exemplo, mandou o recado através da sua assessoria de imprensa, né? A Globo. Falou, ó, se o Milei vir falar, nós vamos tirar o embaixador argentino aqui do Brasil. E cada vez o Lula se isola mais. Infelizmente, o Brasil vira um anão diplomático. Bora falar da decisão do STF sobre a marihuana, maconha? Pois é. Jornal Razão. Na contramão do STF, Santa Catarina aprova lei para multar maconheiros e governador garante que já vai sancionar o mais rápido possível. Parabéns para os deputados de Santa Catarina. Parabéns para o governador de Santa Catarina. Taca multa em maconheiro. É isso mesmo que vocês têm que fazer. Concordo em número, gênero e grau. Santa Catarina desafiou a decisão do STF e aprovou uma lei que aplica uma multa de um salário mínimo para qualquer um que for flagrado com drogas. Ignorando a descriminalização pelo Supremo, os deputados catarinenses decidiram punir os usuários enviando um claro recado contra o consumo de drogas no estado. A lei agora aguarda a sanção por parte do governador Jorginho Melo, que já garantiu. Vai sancionar. E a gente precisa de gente assim na política, né? Que leva a coisa a sério. De gente assim que realmente tá pensando no bem do Brasil. Porque esse negócio de liberar droga aí, com nada, né? A gente sabe disso. Vamos lá. Outra crítica, né? Crítica e elogio ao mesmo tempo. Para quem não conhece o Polon, eu conheci pessoalmente já, uma pessoa muito íntegra, pelas palavras dele, você já vê que é um cara que tem ideais dentro do Congresso Nacional. O Marcos Polon, ele acabou de sofrer agora uma notícia ruim, né? Foi destituído do comando do PL lá no Mato Grosso do Sul após oposição ao apoio ao PSDB. O que aconteceu? Tá? O PL queria se juntar com o PSDB, tá? Queria juntar ali com a turma do Aécio para fazer uma chapa em cidades do Mato Grosso do Sul. O Polon, que era o presidente do partido, estava comandando o partido lá no Mato Grosso do Sul, falou, não, vocês são loucos, o PL se juntando com o PSDB, isso não vai rolar. E aí é óbvio, né? Alguém tinha que ganhar essa queda de braço. E quem ganhou a queda de braço foi quem apoia o PSDB. Agradeço a todos os que confiaram em nosso trabalho. Seguimos firmes no sonho de construir um Brasil melhor. Desistir não é uma opção. Parabéns para o Polon pelo trabalho que ele fez e por defender seus ideais. Eu já disse 1, 2, 3, milhares de vezes para vocês. O PL, tá, não é um partido de direita. Já falei N vezes para vocês. Hoje, para mim, o partido que representa mais a direita é o Partido Novo. É o partido que tem mais ideais, é o partido que segue as suas convicções. E sim, muitas pessoas falam que o Bolsonaro hoje se tornou um refém do PL. E eu acho que é também. Você acha que o Bolsonaro queria apoiar alguém do PSDB lá no Mato Grosso? Você acha que o Bolsonaro está feliz com a candidatura do Nunes? Não tá. Mas quem está mandando hoje, quem dá as cartas, é o Costa Neto e o PL. E aí há sim uma mobilização de muitas pessoas falando, olha, Bolsonaro tinha que estar no Partido Novo, mas não vai, tá? A gente sabe que não vai, tem muita coisa envolvida nessa história aí, tá? Por fim, não menos importante, o caso Felipe Martins. Hoje eu deparei com uma publicação da Bárbara, do Te Atualizei, falando que estava solicitando, né, apoio, ajuda do Pix, para o Felipe Martins, que está passando por dificuldades financeiras em virtude da sua prisão injusta desde fevereiro deste ano. E aí ela fez a divulgação desse Pix. O jornal Metrópolis divulgou o print do Pix e fez a seguinte matéria.
publicando aqui o desembargador, né? O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o advogado Sebastião Coelho, arrecadando doações por meio de Pix para Felipe Martins, ex-assessor para os assuntos internacionais do governo Jair Bolsonaro. E aí muita gente ficou na dúvida, né? Se realmente tinha esse pedido de Pix ou não. E aí o Sebastião Coelho postou em suas redes sociais. O Metrópolis traz a postagem aqui. Olá pessoal, hoje é 2 de julho de 2024, aqui Sebastião Coelho, vocês já conhecem o ambiente que eu faço as gravações, não é? Dizer que a publicação da nossa amiga Bárbara Te Atualizei em suas redes sociais é verdadeira. Ela realmente pediu uma contribuição para essa situação pessoal do Felipe e também para que eu possa continuar só nas causas do Brasil, tendo à frente, em primeiro lugar, a causa do Felipe Martins, tá bom? Então agradeço a todos que já contribuíram e a todos que se dispuserem a contribuir na medida da possibilidade, jamais com sacrifício. Deus abençoe a todos. E aí o que me chamou a atenção foi a publicação do Metrópolis e a dedicação do Sebastião Coelho, que vestiu a camisa aí a nível de fazer a defesa do Felipe Martins, inclusive preocupando com a situação do preso, né? E olha só, o Metrópolis escreveu o seguinte: o Felipe foi preso em 8 de fevereiro de 2024 na Operação Tempus Veritatis, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. A prisão teve como base a informação de que o ex-assessor teria tentado fugir do Brasil ao viajar para Orlando, na Flórida, junto à comitiva presidencial de Bolsonaro em dezembro de 2022. A defesa, contudo, afirma que o ex-assessor não embarcou no voo e que ele estava em território nacional. Sebastião Coelho é um dos advogados. O desembargador aposentado divulgou também a própria chave Pix nas redes sociais em favor do Felipe Martins. E esse caso do Felipe Martins foi um caso, inclusive, discutido no Wall Street Journal, tá? Dizendo que ele, quase que com todas as letras, é um preso político, ou seja, que a decisão do ministro Supremo que manteve a prisão dele foi determinada com base numa prova fraudulenta, ou seja, o governo norte-americano mentiu ou errou ao divulgar uma informação falsa que depois o próprio governo confirmou que era falsa, né? Sem contar o número de provas que foram apresentados junto à defesa aqui, e a gente está debatendo isso aqui há muito tempo com vocês, tá bom? Fechado? Pessoal, é isso, tá? Agradeço muito a vocês por ter ficado mais um dia todo acompanhando o noticiário aqui com a gente, e a gente está tentando fazer um trabalho sério aqui com vocês, com ponderação, acho que tá faltando, né? Então, assim, eu mesmo acompanhei bastante pessoas nas redes sociais, acompanho influenciadores de direita, de esquerda, o próprio Pavinato é um que eu acompanho, Constantino, alguns de esquerda, como o Canal do Meio, eu sempre tô olhando para ver o que eles estão falando, e eu acho hoje que o que a gente precisa é dessa centralização de ideias, é pensar um pouco mais fora da caixinha e falar, cara, o errado é errado, independente de quem esteja fazendo. E o certo é certo, independente de quem esteja fazendo. Eu tenho essa máxima que eu aprendi na filosofia. Então, errado é errado, independente se quem está fazendo é a pessoa certa. E vice-versa. Então, assim, a gente sempre vai defender aquilo que é dentro das nossas convicções. Então, é por isso que a gente traz todas essas informações aqui para vocês, para que a gente possa sempre buscar um Brasil mais democrático, mais justo, né, para todos. Então, agradeço a você que acompanha o nosso editorial. Se você está aqui, é porque eu sei que você tem uma linha de raciocínio como a minha. Apesar das críticas, e isso é bom, crítica é bom, mas você tem uma linha de raciocínio como eu, você pensa como eu, e eu acho que isso é importante demais para a gente construir um futuro melhor do nosso país. Fechou? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Amanhã, Papai do Céu vai querer, tomara que queira, que a gente tá logo de manhã aqui com vocês, batendo um papo, tomando um café da manhã e, quem sabe, trazendo notícias melhores aqui para vocês. Fechou? Abraço e até o próximo editorial.